Continuação da leitura do livro Dr. Flávio Augusto da Silva. O nome do livro é Geração de Valor. Estamos no segundo volume, sendo que o primeiro livro eu li ele, mas só que não gravei porque eu não tinha iniciado esse projeto. Mas como eu iniciei esse projeto de todos os dias eu gravar as minhas leituras, então já foi no segundo volume desse livro. E o tema deste livro é Plantando Sonhos, Colhendo Conquistas, do autor que eu já te falei e da editora Bus, como você pode ver. Estamos aqui, os dois lados da moeda. Hoje, assistindo a um vídeo filmado no Rio de Janeiro, no qual pessoas amontoadas dentro de um ônibus acabavam tendo que viajar penduradas nas janelas, numa cena de violência e discriminação. Lembrei-me das muitas vezes que precisei enfrentar condições muito parecidas para conseguir chegar em casa depois de horas de trajeto. É fato que quando vai à praia, no fim de semana, os suburbanos lidam com a discriminação por parte de alguns moradores da região, que se sentem com mais direitos que os visitantes indesejados e que demonstram um forte incômodo em viver com eles. Essas pessoas não disfarçam o desconforto pela presença de membros de uma classe social mais baixa, que as pessoas falam alto, levam marmitas com farofas e deixam em rastro lixo na areia. Sim, há discriminação por quererem a praia somente para si e não aceitarem a diversidade de frequentadores. Por outro lado, também é fato que falta educação em muitos visitantes e que este comportamento pouco civilizado que alguns é reflexo de um recalque social. Para temperar ainda mais esse prato indigesto, uma minoria pratica arrastões, provocando pânico, prejuízos e alguns feridos. Como eu já disse, eu também vim da periferia e sinto na pele esse recalque. Tinha vergonha de dizer onde morava e me sentia diminuído perto dos riquinhos, que exibia suas pranchas de surf e um bronzeado de quem só queria, só precisava atravessar a rua para ir à praia todos os dias. No entanto, eu não concordava com o tumulto, com o calote nos ônibus e com os saques em estacionamentos comerciais na hora em que ele batia a fome. Praticados por alguns colegas do subúrbio. Uma das coisas que aprendi nos últimos 20 anos foi a me orgulhar da minha origem. Curei-me dos meus complexos de inferioridade, aprendi a lidar com pessoas de todas as classes sociais e a ver valor em todas elas. No mundo, este cenário expõe, sem piedade, tanto o preconceito dos mais abastados, como o déficit de educação dos que frequentam escolas públicas na periferia. Estabelecemos que não foram capazes de criar novos valores para essa população de excluídos. Não há inocentes nesta cena, nem culpados de um único lado. Este é o retrato de uma sociedade que relativiza o que é certo, promovendo discursos socialmente conscientes, que toma partido de acordo com suas conveniências, e que é calada pelas abordagens politicamente corretas, mas que não faz nada, de fato, para mudar o quadro, limitando-se a explorar politicamente. Sim, muitos dos mais privilegiados são preconceituosos, por não saber conviver com as diferenças.
Mas o outro lado da moeda também precisa aprender a viver em sociedade. Isso poderá ser ensinado pela escola, mas pela ausência do Estado, essa grande massa é metida sem referência de civilidade. Enquanto os mais educados alimentam ainda mais o seu sentimento de superioridade e seu preconceito. O fato é que não há inocentes nesta história. A doença é generalizada. Porém, o que mais me enjoa é o uso político desta realidade, tanto pela direita quanto pela esquerda. Os dois lados utilizam exatamente a mesma matéria-prima para disseminarem suas teses e angariarem seguidores. Políticos sérios deveriam enxergar o problema de forma mais ampla dos dois espectros, em vez de fomentar ainda mais as lutas entre as classes, que tanto já dividiram o país e continuam a destruir nossa unidade e identificar. Na minha opinião, ainda somos um país de terceiro mundo porque insistimos em nos comportar como tal. A verdade é que nossa sociedade está doente e a mediocridade assola todas as classes sociais. Enquanto tivermos governos incompetentes eleitos por uma população que é mantida na ignorância, seremos um país de contradições e de população arrogante. Precisamos pensar fora da caixa, precisamos crescer e nos livrar dos políticos sanguessugas que se perpetuam do poder. Precisamos de lideranças que interrompem essa discussão, que divide o índice, um novo ciclo de união apesar das diferenças. Só assim o rico estenderá e não o pobre lutará com todas as forças para mudar sua condição. Só assim seremos um país que, que tem como lema o trabalho, a prática e praticar uma mentalidade de construção e dignidade. Um país que trabalha e cresce, e não uma nação que cria dependente de vendedores de votos. Até quando seguiremos para o lado errado? Até quando seremos reféns desses discursos que fomentam lutas entre propósitos brasileiros? Enquanto isso, bilhões estão sendo gastos na preparação para as Olimpíadas, atração para o Rio de Janeiro, toda a atenção da imprensa internacional, que tem divulgado essas lamentáveis imagens e notícias sobre violência aos quatro cantos do mundo. Conclusão: estamos pagando caro para queimar de vez o filme do país. O mundo assiste perplexos a um Brasil que já foi uma promessa, mas que hoje se tornou uma vergonha. O mal muda, o mundo sempre que o bem fica mudo. Falsa, falso ou verdadeiro? Será a nossa próxima leitura.